No nosso jantar de aniversário, meu marido fez um brinde e riu. 5 anos desperdiçados com uma interesseira qualquer. Os convidados riram até que eu deslizei uma pasta pela mesa. Engraçado, eu disse, porque esse acordo pré-nupcial falso significa que você não recebe nada. E aquelas mensagens com a melhor amiga da sua irmã, elas foram parar em todo mundo, sabia? Os advogados chegaram com os papéis do divórcio antes da sobremesa. Mas a verdadeira surpresa foi que eu não deveria entender a diferença entre dedução fiscal e sonegação fiscal. Pelo menos era o que Brian acreditava quando discutiu casualmente sobre falsificar despesas comerciais do outro lado da mesa da cozinha enquanto eu preparava o café dele. De costas para mim, ele não percebeu como eu posicionava meu celular, gravando cada palavra enquanto eu assentia com simpatia. Você não entenderia, Marissa, ele dizia, a condescendência em sua voz ficando cada vez mais evidente a cada ano que passava. Seu diploma em literatura é ótimo para ler histórias para dormir, mas isso é negócio de verdade. E eu sorria, representando meu papel perfeitamente. Durante 5 anos, mantive uma persona meticulosamente construída. A esposa dedicada e simples que trocou suas ambições acadêmicas pela felicidade doméstica. Minhas estantes de livros de literatura clássica serviam como o cenário perfeito para a narrativa que ele tinha de mim. Uma mulher que vivia em mundos fictícios e que não conseguia compreender as complexidades do seu império financeiro. O que Brian não percebeu foi que meu amor pela literatura me ensinou a observar, a analisar padrões de comportamento e a reconhecer os sutis indícios do verdadeiro caráter de um homem. Se você se interessa por histórias de mulheres subestimadas que dão a volta por cima e se vingam daqueles que as menosprezaram, considere se inscrever. É grátis e apoia a produção de mais conteúdo inspirador. Agora, vamos ver como os 5 anos de paciência de Marissa finalmente darão frutos. Nos primeiros tempos do nosso casamento, a indiferença era subtil. Um sorriso condescendente quando lhe perguntava sobre o trabalho. A forma como simplificava as explicações como se estivesse a falar com uma criança. Eu percebi, mas também notei algo mais valioso. Quando ele achou que eu não tinha capacidade intelectual para entender, parou de esconder as coisas. No nosso segundo aniversário de casamento, ele começou a deixar documentos financeiros à vista de todos. No nosso terceiro encontro, ele já estava atendendo ligações de negócios na minha frente, discutindo práticas questionáveis com os sócios enquanto eu dobrava a roupa em silêncio ali perto. Não se preocupe com ela, ele dizia. A Marissa está ocupada demais pensando no clube do livro dela para entender o que estamos fazendo. O que começou como orgulho ferido aos poucos se transformou em observação calculada. Criei um sistema simples, uma conta de e-mail separada onde encaminhava fotos de documentos, transcrições de conversas e anotações sobre padrões que observava em suas negociações comerciais. Inicialmente, era apenas uma maneira de provar a mim mesmo que eu não era tão ingênuo quanto ele pensava. Eu não tinha nenhum plano para aquela informação. Simplesmente não suportava a ideia de ser tão ignorante quanto ele presumia. O ponto de virada aconteceu numa terça-feira chuvosa, há 14 meses. Brian tinha deixado o laptop aberto enquanto tomava banho e uma notificação apareceu de alguém chamada Vanessa. A prévia mostrava apenas o suficiente. A noite passada foi incrível. Mal posso esperar para te ver de novo quando ela for visitar os pais dela. Minhas mãos tremiam enquanto eu clicava na mensagem. Lá estava ela. Vanessa Miller, a melhor amiga da irmã dele desde a faculdade. A mulher que me abraçava em todas as reuniões de família enquanto, aparentemente, dormia com meu marido. Percorri meses de mensagens, cada uma mais íntima e desrespeitosa que a anterior. Ela não suspeita de nada, Brian havia escrito. Muito ocupada com seus livros para perceber o mundo real ao seu redor. Fotografei tudo, adicionei as imagens à minha crescente coleção de provas e devolvi o computador exatamente como o encontrei. Quando Brian saiu do chuveiro, cumprimentei-o com o mesmo sorriso caloroso que aperfeiçoei ao longo dos anos, mas algo fundamental havia mudado. Minha documentação não se tratava mais apenas de orgulho ferido. Aquilo tinha se tornado munição. 2 dias depois, reencontrei Andrea Blackwell, uma conhecida da faculdade que se tornou advogada especializada em divórcio e crimes financeiros. Nosso encontro para um café pareceu casual para qualquer um que estivesse observando, 2 velhas amigas colocando a conversa em dia. Mas, por baixo da superfície, eu estava cuidadosamente sondando o terreno, fazendo perguntas hipotéticas sobre casamentos, acordos pré-nupciais e leis de transparência financeira.
É para uma personagem de um romance que estou esboçando, expliquei quando Andrea ergueu uma sobrancelha diante das minhas perguntas específicas sobre gravação de conversas e coleta de provas financeiras. Percebi que ela não acreditou em mim, mas respondeu a cada pergunta com precisão profissional. Nossos encontros ocasionais para tomar café evoluíram para sessões de planejamento estratégico disfarçadas de reuniões amistosas. Andrea nunca me pressionou para admitir o que realmente estávamos discutindo, e eu mantive a farsa de pesquisa criativa por meses. Foi só quando mostrei a ela uma transcrição particularmente comprometedora de Brian falando sobre ocultar ativos que ela finalmente fechou o caderno e olhou diretamente para mim. Marissa, se sua personagem tem esse tipo de prova, ela precisa ser muito cuidadosa sobre como e quando a usa, disse ela, com a voz baixa e séria. Algumas coisas que você descreveu vão além de motivos para divórcio. Estamos falando de possíveis acusações criminais. Aquela conversa mudou tudo. Andrea me ajudou a organizar as provas, explicando o que seria relevante em um processo de divórcio e o que poderia interessar às autoridades federais. Ela me apresentou a um contador forense que, sob o pretexto de ajudar na pesquisa para o meu livro, analisou os padrões nos documentos financeiros de Brian. A descoberta mais chocante ocorreu quando o contador encontrou discrepâncias em nosso acordo pré-nupcial. O documento que eu havia assinado tinha sido sutilmente alterado após a minha assinatura, com a inserção de cláusulas que, na prática, me deixariam sem nada em caso de divórcio. A manipulação foi astuta, não óbvia o suficiente para ser detectada imediatamente, mas evidente assim que alguém soubesse o que procurar. Isso não é apenas antiético, explicou Andrea. É ilegal e inválida todo o acordo. Nos meses seguintes, aperfeiçoei minha atuação como a esposa alheia. Enquanto me preparava secretamente para o momento em que destruiria completamente a ilusão, comprei pequenos dispositivos de gravação indetectáveis. Fiz backup de todas as provas em vários locais. Aprendi os termos legais específicos para cada uma das transgressões financeiras de Brian e esperei pelo momento perfeito, nosso jantar de 5º aniversário, a elaborada celebração que Brian insistira em organizar no Arlos, um restaurante sofisticado no centro da cidade. Ele havia convidado 40 pessoas, em sua maioria sócios e amigos, com alguns membros da minha família, para manter as aparências. Os convites foram enviados semanas atrás, com letras douradas em relevo que diziam: 5 anos de parceria e sucesso. Ao traçar as letras em relevo com a ponta do dedo, não pude deixar de notar a ironia. 5 anos de parceria e sucesso, sem dúvida, só que não do tipo que Brian estava comemorando. Ontem à noite, separei minha roupa para o jantar, um vestido azul marinho sofisticado que Brian certa vez disse ser adequado para a esposa de um professor universitário. Coloquei o cartão de visitas de Andrea na minha carteira, junto com um pequeno pendrive contendo 5 anos de evidências. Pela manhã, eu entraria em contato com o escritório de denúncias da Receita Federal com um relatório cuidadosamente preparado. O relógio na parede do nosso quarto fazia a contagem regressiva para o nosso jantar de aniversário. Amanhã, Brian estaria diante de nossos amigos e familiares, com um copo erguido em um brinde ao nosso casamento, e eu finalmente deixaria de representar o papel da esposa simples e tolerante que ele me obrigara a ser. A manhã do nosso aniversário amanheceu com uma serenidade incomum. Minhas mãos deveriam ter tremido enquanto eu me maquiava, mas permaneceram firmes. 5 anos de prática aperfeiçoaram minha compostura. Brian já tinha saído para o escritório, prometendo me encontrar diretamente no Arlos. Já organizei tudo, disse ele, beijando minha testa como quem acaricia uma criança. Só apareça bonita. O salão Arlos brilhava sob uma iluminação suave quando cheguei exatamente 30 minutos antes do horário marcado. A matraque me reconheceu imediatamente. Senhora Coleman, seu marido preparou uma noite maravilhosa. O salão Magnolia está pronto. Acompanhei-o pela sala de jantar principal até a sala privativa que Brian havia reservado. Lustres de cristal lançavam um brilho aconchegante sobre uma mesa em formato de ferradura, adornada com rosas brancas e detalhes em prata. Marcadores de lugar com nomes caligrafados indicavam cada lugar, com Brian e eu posicionados na curva central. Dei uma volta lenta ao redor da mesa, memorizando a disposição dos assentos. Seus sócios se agrupavam à sua direita, minha família relegada às extremidades. Minha pasta de papel pardo deslizou perfeitamente para a gaveta da mesinha lateral perto do meu lugar. Verifiquei meu celular pela última vez, confirmando que Andrea chegaria pontualmente às 21 horas.
As mensagens de texto estavam programadas e prontas para serem enviadas com um único comando. 5 anos de tolerância calculada chegariam ao fim esta noite. Os convidados começaram a chegar às 7. Os pais de Brian entraram primeiro, e a mãe me abraçou com o afeto habitual de alguém que sempre me viu como uma escolha sensata, ainda que pouco inspiradora, para o filho. Você está linda, querida, disse ela, com os olhos já percorrendo o salão em busca de pessoas mais importantes. O pai de Brian apenas assentiu com a cabeça, com a atenção fixa no bar. Minha irmã Clary chegou com o marido e imediatamente percebeu minha atenção. Você está bem? Sussurrou ela enquanto me abraçava. Apertei a mão dela de forma reconfortante. Ela era a única pessoa na sala que talvez percebesse a firmeza por trás do meu sorriso. Brian entrou às 7h30, cercado por seus 3 sócios mais próximos, todos rindo de uma piada em comum. Ele estava elegante em seu terno impecável, irradiando a confiança de um homem que se considerava intocável. Nossos olhares se encontraram e ele me ofereceu o mesmo sorriso indulgente que me dava há anos. Afetuoso, mas indiferente. Ali está minha linda esposa, anunciou ele, atravessando a sala para me dar um beijo na bochecha. Sempre pontual, sempre perfeita. Sua mão permaneceu possessivamente em minha cintura enquanto ele sussurrava: providenciei para que a conta dos Thompson seja finalizada hoje à noite. Jeffrey está aqui e assinará depois do jantar. Assenti com a cabeça em sinal de aprovação, sabendo que a conta Thompson era um de seus esquemas mais criativos para sonegar impostos. Mais uma prova já documentada e divulgada. O jantar transcorreu com elegância refinada. Enquanto eu mantinha meu papel, as conversas fluíam ao meu redor, sorrindo nos momentos apropriados e fazendo as perguntas certas sobre filhos e férias. Brian ficava cada vez mais animado a cada taça de vinho, sua mão ocasionalmente dando um tapinha na minha coxa por baixo da mesa, enquanto ele me ignorava em grande parte por cima dela. Entre o prato principal e a sobremesa, o sócio de Brian, Daniel, brindou. Acho que está na hora de um brinde ao casal feliz. Brian se levantou, taça de champanhe na mão, e o salão silenciou enquanto todos se viravam para ele. Seu sorriso tinha aquele toque familiar, aquele que aparecia quando ele se sentia particularmente inteligente. Há 5 anos, fiz o que meus amigos chamaram de a aposta mais segura da minha carreira. Ele começou a arrancar risinhos de aprovação. Casei-me com a professora de literatura quieta que estava mais interessada em mundos fictícios do que no mundo real ao seu redor. Mantive o sorriso enquanto murmúrios de desconforto percorriam alguns convidados. Meus colegas me avisaram que casar com alguém tão focada nos estudos poderia ser um desafio para um homem na minha posição. Ele gesticulou amplamente, mas eu percebi o que eles não viram. Uma mulher que jamais questionaria minhas decisões de negócios, que se contentaria com o estilo de vida que eu proporcionava, mantendo-se segura em sua área de atuação. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Até mesmo seus amigos mais próximos pareciam desconfortáveis. Então, um brinde a 5 anos desperdiçados com uma interesseira qualquer, concluiu ele com uma risada que não conseguiu disfarçar a crueldade por trás das palavras. Quem diria que minha esposa simples seria meu maior trunfo? As risadas educadas que se seguiram carregavam mais desconforto do que humor. O rosto da minha irmã ficou vermelho de raiva, e até a mãe de Brian pareceu constrangida com a cena. Enquanto ele se sentava, com um ar de satisfação, abri silenciosamente a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei minha pasta. O momento havia chegado. Gostaria de responder a esse belo brinde, disse eu, minha voz rompendo claramente o silêncio atônito. O sorriso irônico de Brian permaneceu fixo enquanto eu permanecia de pé, pasta na mão. É verdade que tenho estado quieta nesses 5 anos, continuei, deslizando a pasta pela mesa em sua direção. Mas não pelos motivos que você imagina. A expressão de Brian mudou ligeiramente enquanto ele olhava para a pasta sem abri-la. O que é isso, querida? Presente de aniversário? Talvez seja melhor guardar para depois. Ah, mas não pode esperar, respondi. É engraçado você mencionar bens, porque esse acordo pré-nupcial falso, aquele que você alterou depois que eu assinei, significa que você não vai receber nada. O rosto dele empalideceu quando abriu a pasta, revelando comparações lado a lado do acordo pré-nupcial original e da versão fraudulenta, com documentação forense das alterações. E por falar em bens materiais, continuei tirando o celular da minha bolsa. Aquelas mensagens com a melhor amiga da sua irmã, Vanessa,
foram parar em todo mundo aqui na sala, como se tivessem sido combinadas. Os celulares começaram a tocar por toda a sala. Os convidados estenderam a mão instintivamente para pegá-los, a confusão dando lugar ao choque ao verem as mensagens e fotos explícitas que eu havia descoberto. O que você fez? Brian sibilou, levantando-se parcialmente da cadeira. Exatamente o que você nunca esperou que eu fizesse, respondi calmamente. Eu prestei atenção. A atmosfera na sala se transformou instantaneamente. A mãe de Brian olhava horrorizada para o celular, enquanto o pai desviava o olhar com desgosto. Minha irmã se moveu para ficar atrás de mim, com a mão em meu ombro, em um gesto de apoio. Você entendeu errado, Brian começou, olhando desesperadamente ao redor da mesa. Essas mensagens têm data e hora registradas, interrompi, mostrando seus dados de localização. Interessante como você trabalhava até tarde no apartamento da Vanessa com tanta frequência. Seu sócio, Daniel, já havia se afastado alguns assentos, analisando o acordo pré-nupcial com crescente preocupação. Brian, isso é verdade? Você falsificou documentos legais? Antes que Brian pudesse responder, a porta da frente do restaurante se abriu e Andrea apareceu na entrada da nossa sala reservada, com uma pasta de advogados na mão e 2 colegas atrás dela. Ah, que timing perfeito, eu disse. Os advogados chegaram com os papéis do divórcio. Acho que chegamos bem a tempo da sobremesa. Os saltos de Andrea tilintavam com segurança no piso de madeira enquanto ela se aproximava da nossa mesa. O restaurante estava estranhamente silencioso, com apenas a suave música clássica continuando, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. O rosto de Brian se contorceu entre fúria e incredulidade ao reconhecê-la do baile de gala beneficente a que tínhamos comparecido 6 meses atrás. Você é a advogada tributária do plano de saúde infantil, ele gaguejou, percebendo lentamente. Andrea sorriu educadamente. Entre outras especialidades. Sim. Enquanto ela colocava a pasta de couro com os papéis do divórcio sobre a mesa, minha mente voltou a uma noite fresca de outono, 3 anos atrás. Brian estava ao telefone com seu contador em nosso escritório em casa enquanto eu tirava o pó das estantes, aparentemente absorta na tarefa. Escute, transfira primeiro os pagamentos da família Henderson para a conta das Ilhas Cayman, ele instruiu, com os pés apoiados na mesa. O IRS não tem pessoal suficiente para rastrear todas as transferências internacionais. Além disso, tecnicamente, não é ilegal se encaminharmos o dinheiro primeiro pela subsidiária de consultoria. Naquela noite, transcrevi toda a conversa dele palavra por palavra. Meu diploma em literatura finalmente se mostrou útil de maneiras que Brian jamais imaginou. Anos de análise de textos treinaram minha memória para captar diálogos com notável precisão. Desenvolvi um sistema para registrar o que conseguia e, em seguida, expandir as transcrições com contexto e observações detalhadas, anotando seu tom de voz, sua linguagem corporal e as palavras específicas que ele escolhia. Preparei tudo conforme suas instruções, disse Andrea, deslizando os documentos em minha direção em vez de para Brian. Todas as provas que discutimos foram devidamente registradas junto às autoridades competentes. Brian tentou pegar os papéis, mas seu sócio, Jeffrey, interceptou seu braço. Não piore as coisas, murmurou Jeffrey, com o rosto pálido enquanto alternava o olhar entre o celular e as provas do acordo pré-nupcial. Outra lembrança veio à tona. Brian estava sentado na nossa ilha da cozinha há 18 meses, rindo ao telefone. Claro, ela não entende a reestruturação da Thompson. Ele acha que é só uma reorganização corporativa. A mulher lê Jane Austen por diversão. Ela não tem exatamente o conhecimento necessário para identificar uma empresa de fachada. O que Brian nunca percebeu foi que minhas habilidades de análise literária me tornavam excepcionalmente boa em identificar padrões e inconsistências. Quando números apareciam repetidamente em seus documentos e pareciam contradizer o que ele afirmava publicamente, eu não precisava de um diploma em contabilidade para apontar a discrepância. Eu só precisava de paciência e atenção aos detalhes. Qualidades que Brian sempre descartou como hábitos meticulosos de uma mulher intelectual. Isso é ridículo, balbuciou Brian, procurando apoio ao redor da mesa. O que quer que ela pense ter descoberto está completamente fora de contexto. Marissa não entende absolutamente nada de operações comerciais. É mesmo? Respondeu Andrea, retirando outro documento da pasta.
Talvez você pudesse explicar o contexto desta conversa gravada de 12 de fevereiro, quando instruiu seu diretor financeiro a fraudar os livros contábeis para o relatório trimestral, ou esta troca de e-mails onde vocês discutiram a criação de faturas falsas por serviços nunca prestados. O sangue sumiu do rosto de Brian. Você me gravou? Isso é ilegal. O consentimento de uma das partes é perfeitamente legal neste estado, eu disse suavemente. Algo que você talvez soubesse se tivesse se dado ao trabalho de me ouvir quando mencionei a pesquisa para meu romance sobre crimes de colarinho branco. Meu romance tinha sido a cobertura perfeita. Durante 2 anos, discuti abertamente cenários fictícios com Brian que espelhavam suas atividades reais, avaliando suas reações e coletando informações sobre sua compreensão dos limites legais. Sem querer, ele me ensinou exatamente quais leis estava infringindo, tudo isso enquanto acreditava que eu estava inventando uma história. Você estava escrevendo sobre mim, disse Brian, com a voz embargada pela indignação. Inicialmente não, admiti. Mas você se tornou um caso tão convincente de fraude financeira que eu não resisti. O carrinho de sobremesas apareceu na porta, e o garçom hesitou ao perceber a tensão no ar. Andrea fez um gesto para que ele entrasse. Por favor, continue, disse ela calmamente. Estamos apenas finalizando alguns assuntos. O advogado de Brian, Mitchell Davis, irrompeu pelas portas do restaurante, ofegante como se tivesse fugido do carro. Não assinem nada, ordenou ele, aproximando-se da nossa mesa. Tarde demais para esse conselho, respondeu Andrea. Mas seu cliente poderia se beneficiar de sua orientação em relação à investigação da Receita Federal. Que investigação da Receita Federal? Perguntou Mitchell, parecendo perplexo. Encarei Brian diretamente. Aquela desencadeada pela denúncia que fiz há 3 meses. Todas aquelas ligações noturnas em que eu dizia que estava falando com minha irmã, na verdade eu estava reunindo provas para o caso com a Divisão de Crimes Financeiros. O semblante de Brian empalideceu. Você não entenderia o suficiente para documentar sua sonegação fiscal sistemática. Eu interrompi para identificar as empresas de fachada que você criou para ocultar ativos e rastrear as doações beneficentes falsificadas. Na verdade, eu entendi tudo, Brian. Só nunca deixei você perceber. O bolo de chocolate chegou à nossa mesa, o garçom colocando-o entre nós com uma elegância prática, alheio à destruição de um casamento que acontecia ao seu redor. Jeffrey levantou-se abruptamente. Preciso me afastar desta situação imediatamente, anunciou, pegando o casaco. Vários outros sócios seguiram o exemplo, murmurando desculpas e evitando o olhar desesperado de Brian. Você não pode simplesmente ir embora, sibilou Brian. Trabalhamos juntos há anos. Você está envolvido em metade desses negócios. É exatamente por isso que estou indo embora, respondeu Jeffrey friamente. E é por isso que você ouvirá do meu advogado amanhã. Enquanto Brian observava sua rede cuidadosamente construída se desintegrar diante de seus olhos, uma estranha calma me invadiu. O Sully murchou ligeiramente no centro, tal como a ilusão de controle de Brian. Sabe o que é irônico? Disse eu, quebrando o silêncio. Se alguma vez tivesse dado ao trabalho de ler algum dos romances na minha estante, talvez tivesse reconhecido o arco narrativo clássico da arrogância e da queda. A literatura vem alertando homens como você há séculos. A mãe de Brian aproximou-se da nossa mesa, o rosto rígido de emoção contida. Gostaria de entender exatamente o que está acontecendo, disse ela, dirigindo-se a mim diretamente, talvez pela primeira vez em nosso casamento. Seu filho criou registros financeiros fraudulentos, sonega impostos e manipula documentos legais, expliquei delicadamente. E ele está tendo um caso com Vanessa há pelo menos 1 ano. Ela sentiu uma vez, tirou o colar de pérolas, presente de aniversário de Brian, e o colocou sobre a mesa. Acredito que isto pertence à sua empresa, não ao meu filho. Sem dizer mais nada, ela pegou o marido no colo e saiu. Enquanto a sala continuava a esvaziar, Brian se virou para mim, com a voz baixa e ameaçadora. Você passou 5 anos planejando isso, vivendo uma mentira. Não, Brian, eu o corrigi. Passei 5 anos casado com uma mentira. Esta noite, finalmente estou dizendo a verdade. Mitchell puxou Brian para um canto, e os sussurros urgentes entre eles foram suficientes para que eu captasse fragmentos sobre controle de danos e liminar. Os demais convidados circulavam incertos entre as mesas.
A comemoração do aniversário deles havia se transformado em algo irreconhecível. Minha irmã Clary se aproximou e sentou-se na cadeira ao meu lado. Eu sempre soube que ele era um idiota, disse ela baixinho. Mas isso supera tudo o que eu imaginava. Pela primeira vez naquela noite, uma emoção genuína rompeu minha compostura cuidadosamente mantida. Minha mão tremeu levemente enquanto eu pegava meu copo d'água. Tenho vivido com esse conhecimento por tanto tempo que quase me esqueci do quão chocante ele realmente é. Clary apertou minha mão. Por que você não me contou? Eu não podia arriscar que alguém soubesse. Brian precisava acreditar que eu era exatamente quem ele pensava que eu era. Simples demais para entender, dedicada demais a questionar. Do outro lado da sala, Thomas, amigo de faculdade de Brian, apagava contatos do celular com uma expressão sombria. Tô fora, Brian, anunciou em voz alta o suficiente para todos ouvirem. O contrato com Davidson já era ruim o bastante, mas isso aqui, disse, apontando para a pasta de provas. Isso pode envolver todos nós. Você está exagerando, respondeu Brian, com um tom de desespero na voz. Marissa não entende o que descobriu. Tudo é perfeitamente explicável. Para quem? Respondeu Thomas. Para a Receita Federal. Eu tenho família. Não vou me dar mal por isso. Enquanto Brian observava mais um pilar de seu mundo cuidadosamente construído desmoronar, algo mudou em sua expressão. O choque e a descrença se transformaram em algo mais sombrio. Ele ajeitou a gravata e se aproximou da nossa mesa com um propósito renovado. Precisamos conversar, disse ele, com a voz baixa e controlada. Em particular. Não acho necessário, interrompeu Andrea suavemente. A partir de agora, tudo o que você tiver a dizer poderá ser encaminhado por vias legais. Isso não lhe diz respeito, sibilou Brian, virando-se em seguida para mim. Marissa, pense no que está fazendo. 5 anos juntos não significam nada para você. Você está disposta a destruir tudo por causa de um mal-entendido. Por um instante, o padrão familiar quase se repetiu. Seu tom autoritário, minha aquiescência antecipada. A memória muscular da submissão se contraiu dentro de mim. Então me lembrei do brinde dele. 5 anos desperdiçados com uma interesseira qualquer. Não há nenhum mal-entendido, respondi, com a voz firme. E não há nada a discutir. Brian se inclinou para mais perto, baixando a voz. Você acha que essa pequena demonstração te dá poder? Eu construí tudo o que temos. Quando isso acabar, você não terá nada nem ninguém. Aconteceu algo inesperado. Eu ri. Não aquela risada educada e complacente que eu havia aperfeiçoado como esposa de Brian, mas um som genuíno de libertação. Eu já não tinha nada, Brian. Você se certificou disso. A diferença é que agora eu sei o meu próprio valor. Minha postura ereta e meu olhar direto pareceram perturbá-lo mais do que qualquer palavra poderia. Ele nunca tinha visto essa versão minha, a mulher que não fingia deferência. Você vai se arrepender, ameaçou ele. Mas o efeito foi atenuado pelo tremor em sua voz. Só me arrependo de não ter feito isso antes. Enquanto Brian se retirava para conversar novamente com seu advogado cada vez mais agitado, minha ex-amiga Emma se aproximou hesitante. Ela se distanciou de mim ao longo dos anos, aproximando-se do círculo de pessoas mais bem-sucedidas de Brian. Marissa, eu não fazia ideia, começou ela, com uma expressão confusa. Pelo jeito que ele falava de você nos jantares, eu simplesmente presumi que eu era exatamente como ele descrevia. Completei por ela. Era essa a intenção, Emma. Eu devia ter percebido. Devia ter ido ver como você estava. O remorso dela parecia genuíno, mas eu não estava pronto para absolvê-la tão facilmente. Sim, você deveria ter feito isso, concordei em voz baixa. 5 anos é muito tempo para acreditar no pior sobre alguém que você um dia chamou de amigo. Emma se encolheu com a minha sinceridade. No passado, eu teria me apressado em amenizar o desconforto dela, em suavizar o constrangimento. Mas aquela mulher, que priorizava os sentimentos de todos acima dos seus próprios, já havia cumprido seu propósito. Eu não precisava mais dela. Do outro lado da sala, os sócios restantes de Brian se aglomeravam em torno de seus telefones, checando freneticamente contas e mensagens.
O elegante jantar de aniversário havia se transformado em uma sessão de gerenciamento de crise, com antigos aliados agora representando potenciais problemas uns para os outros. Meu cunhado Mark, que sempre fora quieto perto de Brian, me surpreendeu ao trazer uma taça de vinho para nossa mesa. Achei que você pudesse precisar disso, disse ele, colocando o objeto na minha frente. Seja como for, eu sempre soube que você era a pessoa mais inteligente em qualquer lugar, acrescentou Brian. Mas você nunca disse nada, observei, sem demonstrar qualquer preocupação. Mark assentiu com a cabeça, aceitando a leve repreensão. Eu me convenci de que não era da minha conta. Eu estava errado. Enquanto as conversas continuavam ao nosso redor em tons sussurrados e urgentes, o telefone de Brian tocou. Um toque específico que ele usava apenas para sua assistente executiva, cortou o murmúrio. Ele olhou para a tela, o rosto empalidecendo enquanto respondia. Como assim, eles estão lá agora? Sua voz havia perdido a firmeza, substituída por um pânico mal controlado. Não deixem que eles acessem nada. Nada. Estou a caminho. Ele encerrou a ligação olhando ao redor do quarto com um renovado desespero. Preciso ir ao escritório. Há uma emergência. Que tipo de emergência? Perguntou seu advogado bruscamente. Há agentes federais no prédio com algum tipo de mandado, admitiu Brian, com a voz quase inaudível. A revelação se espalhou rapidamente entre os convidados restantes. Mais 2 sócios imediatamente se dirigiram para a saída, evitando contato visual com Brian enquanto fugiam do que rapidamente se tornava um navio afundando. Pela primeira vez desde que o conheci, Brian parecia verdadeiramente perdido. Sua imagem cuidadosamente construída, empresário de sucesso, líder comunitário, marido dedicado, estava se desfazendo em tempo real, revelando o vazio interior. Você fez isso, ele exigiu, virando-se para mim com fúria descontrolada. Você ligou para eles? Andrea se mexeu um pouco, posicionando-se entre nós. Acho que mencionei a denúncia do informante mais cedo. Investigações federais não acontecem da noite para o dia. Brian, isto já está em andamento há algum tempo. À medida que as implicações se tornavam claras, Brian pegou o casaco e correu em direção à saída, quase esbarrando no gerente do restaurante, que aparecerá para verificar a confusão. Senhor, há alguns homens lá fora procurando pelo senhor, anunciou o gerente, nervoso. Disseram que é urgente. Brian parou abruptamente, preso entre as ruínas de sua vida pessoal e o que quer que o aguardasse além das portas do restaurante. Por um breve instante, nossos olhares se cruzaram do outro lado do salão, e vi algo que nunca havia testemunhado nele antes. Medo. 3 homens de terno escuro entraram na sala de jantar privativa, com expressões profissionalmente neutras enquanto avaliavam a situação. O agente principal, um homem de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, exibiu suas credenciais. Brian Coleman, perguntou ele, embora seu olhar já estivesse fixo na figura congelada de Brian perto da saída. É ele. Alguém se ofereceu desnecessariamente. O advogado de Brian se apresentou. Eu represento o Sr. Coleman. Seja lá o que for isso. Brian Coleman, continuou o agente sem ser interrompido. Temos um mandado de prisão contra você por acusações de sonegação fiscal, fraude eletrônica e falsificação de documentos federais. Ele tirou um documento oficial do bolso do paletó. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você em um tribunal. O familiar aviso Miranda ecoou pela sala repentinamente silenciosa. O rosto de Brian se contorceu numa série de emoções. Incredulidade, raiva e, finalmente, um horror crescente quando ele olhou para mim. Você, ele sussurrou, o que exatamente você disse a eles? Permaneci sentada, a calma no centro da tempestade. Tudo o que você me contou, Brian. Cada conversa que você teve na frente da sua esposa simples, cada documento que você deixou onde eu pudesse encontrá-lo, cada reunião que você teve em nossa casa. O segundo agente aproximou-se com algemas. Brian recuou instintivamente. Isto é um engano, insistiu, elevando a voz. Trata-se de assuntos comerciais complexos. Minha esposa não teria a menor chance de entender o suficiente para realmente, interrompeu o agente principal, mas as evidências fornecidas pela Sra. Coleman foram notavelmente detalhadas e precisas.
Em 20 anos na divisão de crimes financeiros, raramente vi uma documentação tão completa vinda de profissionais experientes, muito menos de um civil. Um terceiro agente apareceu com um laptop. Senhora Coleman, se pudermos verificar alguns detalhes finais antes de prosseguirmos. Há algumas transações que gostaríamos de confirmar com você. Brian observava em silêncio atônito enquanto eu discutia manobras financeiras complexas com o agente, usando terminologia e fazendo referência a transações que Brian sempre presumira estarem além da minha compreensão. A Davidson Shell Company foi fundada em março, expliquei. Mas as faturas fraudulentas só começaram depois da reestruturação da Thompson em junho. Brian guardava a documentação original em um cofre no escritório de casa. Combinação 271436 atrás da réplica da Monai. O advogado de Brian empalideceu. Pare de falar, Brian. Nem mais uma palavra. Mas Brian não estava ouvindo. Seus olhos permaneceram fixos em mim enquanto a ficha caía completamente. Todo esse tempo, disse-ele com a voz rouca. Todas aquelas noites em que você lia no canto, todos aqueles jantares em que você apenas sorria e assentia com a cabeça. Eu estava prestando atenção, respondi simplesmente. Algo que você nunca se preocupou em fazer comigo. Os agentes procederam à prisão, conduzindo um Brian atordoado em direção à porta. Ao passarem pela nossa mesa, ele parou, com os pulsos algemados numa posição desconfortável à sua frente. Por quê? Perguntou, com genuína confusão na voz. Por que insistir no jantar de aniversário? Por que essa humilhação pública? Podiam simplesmente ter mandado me prender no escritório. Refleti cuidadosamente sobre a pergunta dele porque você precisava entender o que tinha feito. Não apenas os crimes financeiros, mas como você me denegriu durante anos. Esta noite não se tratava apenas de justiça legal, Brian. Tratava-se de finalmente ser visto. Algo brilhou em seus olhos. Talvez o primeiro vislumbre de compreensão genuína que ele já teve a meu respeito. Então, os agentes continuaram a guiá-lo em direção à saída. Assim que Brian desapareceu pelas portas do restaurante, os outros clientes começaram a se dispersar, murmurando em tom de choque sobre o que tinham presenciado. Andrea recolheu seus documentos e aproximou-se da minha mesa. Você está bem? Perguntou ela gentilmente. Respirei fundo, avaliando o vazio onde o medo e a raiva haviam habitado por tanto tempo. Acho que sim, respondi, surpreendendo-me com a própria verdade. Clary passou um braço em volta dos meus ombros. E agora? Precisa de um lugar para ficar esta noite? Balancei a cabeça negativamente. A casa está em meu nome desde esta tarde. Outro detalhe que Brian nunca se deu ao trabalho de ler nos documentos que eu ocasionalmente lhe pedia para assinar. Andrea sorriu, satisfeita com essa última manobra estratégica. O processo federal levará meses, possivelmente anos. Você está preparado para isso? Estou me preparando há 5 anos, lembrei a ela. Consigo aguentar mais alguns meses. Enquanto juntávamos nossas coisas para ir embora, parei na mesa onde Brian e eu havíamos nos sentado lado a lado pela última vez. O bolo de aniversário permanecia intacto, os 5 enfeites no topo agora parecendo uma contagem regressiva de outro tipo, uma que havia chegado ao fim. A sala de aula fervilhava de energia enquanto meus alunos debatiam o significado simbólico da riqueza em O Grande Gatsby. Eu os observava de trás da minha mesa, apreciando o entusiasmo deles pela literatura de uma forma que Brian jamais conseguiria. Dr. Wilson, chamou Amber da última fileira, usando meu nome de solteira, que eu havia recuperado. Você acha que Daisy realmente amava Gatsby ou apenas o que ele representava? Que excelente pergunta, respondi. O que o texto nos diz sobre a diferença entre uma conexão genuína e a representação do amor? A discussão floresceu. Os alunos faziam referência a trechos específicos enquanto eu os guiava para uma análise mais aprofundada. Habilidades que antes eu usava para desmantelar a organização criminosa do meu marido agora eram canalizadas para nutrir mentes jovens na Riverside Community College. Depois da aula, reuni meu material e fui até a cafeteria do campus, onde eu havia estabelecido um encontro semanal informal para alunas interessadas em educação financeira. O que havia começado como conversas casuais evoluiu para sessões estruturadas que abrangiam tudo, desde juros compostos até o reconhecimento de sinais de alerta financeiros em relacionamentos.
Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha editora confirmando nossa reunião para discutir o manuscrito do meu livro, que estava escondido à vista de todos, um guia de autodefesa financeira para mulheres. O adiantamento tinha sido modesto, mas o interesse inicial de grupos de mulheres surpreendeu a todos, menos a mim. Do lado de fora da cafeteria, avistei um rosto familiar, Vanessa, ex-amante de Brian, pairando hesitante perto da entrada. Nossos olhares se cruzaram e me preparei para um confronto. Em vez disso, ela se aproximou com visível hesitação. Vi o folheto sobre o seu grupo de educação financeira, disse ela, evitando contato visual direto. Não tinha certeza se seria bem-vinda. A antiga Marissa talvez a tivesse rejeitado ou oferecido perdão imediato para evitar constrangimentos. Em vez disso, considerei seu pedido com atenção. O grupo está aberto a qualquer mulher que queira aprender, respondi finalmente. Todas merecem independência financeira. Vanessa acenou com a cabeça em agradecimento e me seguiu para dentro, onde uma dúzia de mulheres de várias idades já esperava. Enquanto organizava meu material, vislumbrei meu reflexo na vitrine. Postura confiante, olhar direto, nenhum traço da mulher que passará anos se diminuindo para acomodar o ego de um homem. O julgamento de Brian ainda estava a meses de distância, mas esse já não era o foco da minha história. Pela primeira vez em anos, eu estava escrevendo minha própria narrativa. Não como um plano de vingança ou uma estratégia de sobrevivência, mas como a vida que eu sempre fui capaz de viver. Vamos começar, eu disse às mulheres que esperavam, abrindo meu caderno em uma página em branco.